Seu humor decide seu futuro. Palestra completa realizada em 21 de maio de 1965. Realmente não é tarde no que me diz respeito, pois nada morre. Como o mundo pensa quando você não consegue ver alguém e tocá-lo, ele se foi deste mundo. Portanto, diremos que o falecido Winston Churchill afirmou que o estado de espírito decide a sorte das pessoas, em vez de a sorte decidir o estado de espírito. Eu me pergunto se ele teve isso em uma visão, teve isso em um sonho. Ele, sem dúvida, para fazer essa declaração ousada veio do fundo de sua alma, de qualquer maneira. Mas é verdade? Será que o humor de um homem decide a sorte e ele espera que algo de bom aconteça em seu mundo para obter esse clima de satisfação? Digo-lhe por experiência própria que o grande Sir Winston está dizendo a verdade. Eu poderia citar você, não diria inúmeros, mas muitos dos grandes místicos do mundo que chegaram à mesma conclusão. Tomemos como exemplo George Russell, mais conhecido por nós como Ae, ele disse. Tomei consciência de um eco rápido, uma resposta ao meu próprio humor em circunstâncias que até então pareciam imutáveis em sua indiferença. Eu poderia profetizar, a partir do surgimento de novos estados de espírito dentro de mim, que em breve encontraria pessoas de certo caráter e então eu os conheci. Até mesmo objetos inanimados estavam sob a influência dessas afinidades. Sei por experiência própria que isso é verdade. As Escrituras nos dizem: tudo o que você desejar, quando orar, acredite que você o recebeu, e você o receberá. Marcos 11 versículo 24. Também nos é dito que todo o livro chamado Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é verdadeira. Descobri isso em minha própria vida, que afinal é a única que posso realmente dizer que conheço. E acredito firmemente que o que é verdade para mim é verdade, ou deve ser verdade, para todos os seres deste mundo. Não posso, nem por um momento, acreditar que fui designado para experimentar as Escrituras e que você não experimentaria a mesma verdade da palavra de Deus. Então, esta noite, deixe-me compartilhar com vocês o que sei por experiência pessoal e o que muitos de vocês aqui compartilharam comigo. Pois eu pedi que você experimentasse e depois compartilhasse comigo, se quiser, o que descobriu. Bem, aqui as Escrituras nos dizem: falarei ao homem em sonho e me darei a conhecer a ele em visão. Números 12 versículo 6. Mas todas as premissas determinarão o resultado, pois todos os fins são fiéis às origens. Se eu me acho um vagabundo e esse é o meu conceito de mim mesmo, então vou desdobrar todas as coisas relacionadas a essa premissa. Se me atrevo a assumir que sou Deus, bem, então a minha visão, o meu sonho deverá revelar algo fantástico. Se me atrevo a assumi-lo. Se o mundo lhe ensinar que você é um pequeno verme, e é assim que os sacerdócios do mundo se aproximam das congregações do mundo, que você é pecador, você é isso, você é aquilo e aquilo outro, tudo menos semelhante a Deus, então eles fazem você presumir que você simplesmente não presta e que pecou. Quando você pecou você não sabe e porque você pecou você não sabe, eles não podem te dizer isso, mas que você está colhendo o fruto ou os resultados de algum ser antigo, que pode ter sido um ancestral, e por isso você está agora confinado a este estado limitado. Se eu pudesse fazer você assumir que você é Deus, que você é Cristo, você poderia pensar em algo assim: é como um amigo me deu esta semana. Ele tinha todos os motivos do mundo para fazer o que fez, ele estava trabalhando, como pensava, contra o tempo. Ele teve a sensação, o que não é uma sensação ruim, eu tive, e produziu resultados semelhantes, ele teve a sensação de partir deste mundo. Como Paulo disse: chegou a hora da minha partida. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. 2 Timóteo 4 versículo 6. E agora ele simplesmente quer passar desta era para outra era. Bem, ele tinha um humor semelhante que o possuía, mas ele se sentia um pouco, como todos nós, com assuntos inacabados. Ele tinha uma amiga neste mundo que achava que precisava de ajuda e pensou: devo dar a ela a ajuda necessária antes de partir. Ele sentiu que isso era simplesmente iminente, é esta noite. E então, foi isso que ele fez. Ele deu a ela a bênção que queria para ela ao fazer isso. Antes de se aposentar ele disse:
Eu sou Cristo, eu sou Deus, e na consciência de se identificar com Deus, todas as coisas estando contidas dentro de Deus, ele poderia conceder qualquer coisa como Deus, e assim concedeu a bênção a este seu amigo que qualquer pessoa identificada com Deus poderia fazer. E ele se sentiu completamente relaxado com o fato de que aquele ato em si era um fato. Ele não teve que esperar pela confirmação, ele não teve que esperar que os efeitos físicos aparecessem neste mundo, ele soube no exato momento em que estava feito. Portanto, ele poderia dormir em paz. E adormeceu. Nas primeiras horas da manhã esse era o seu sonho. Ele teve um sonho maravilhoso, pois agora ele está saindo deste mundo, que ele está em sua casa, dormindo em sua cama, e então ocorre o terremoto mais assustador. Ele disse: Eu não sabia que um terremoto poderia ser tão violento, mas a coisa toda está tremendo e a casa começa a se mover, e vai cada vez mais longe. Por um momento ele é interrompido, mas apenas por um momento, e então continua além desse ponto. Então uma explosão horrível e tudo simplesmente explodiu e foi lançado no ar, e ele com isso. Ele acendeu, então ele se vê descendo mais uma vez para a cama em que estava antes da explosão. E então ele ouviu a voz. Ele disse: É a voz que sempre ouvi, mas na época dele é a minha própria voz. Eu mesmo estou falando, sou o orador. Estou proclamando na voz mais alta e autoritária, chamando o nome desta amiga e proclamando que ela é livre, e então: Eu sou Cristo, eu sou Deus. Então acordei e me encontrei em um poço de luz dourada, e então procurei, em estado de semitranse, folhas de papel. Eu ainda estava naquele estado, sem saber por que estava fazendo isso, e estendi a mão e peguei 2 folhas de papel. No primeiro publiquei estas palavras: O sentimento é a única realidade. Na segunda folha eu escrevi isto: Não pense, sinta. E então ele disse: Sinta a realidade de. A primeira: O sentimento é a única realidade, e a segunda: Não pense, sinta a realidade de. Então ele disse: Não estou muito comprometido com a Bíblia, mas pensei que deveria haver algum apoio nas Escrituras para esta minha experiência. Então, abrindo a Bíblia, ele disse: Eu não conheço a Bíblia, mas não precisava conhecê-la, ela simplesmente caiu aberta nesta página do Evangelho de Mateus. E aqui, com a morte de Jesus Cristo, toda a terra tremeu e todas as pedras se partiram. Ele disse: Eu nunca tinha visto isso antes. Agora eu sei para que morreu Jesus Cristo em mim. Ele morreu para a aparente realidade do mundo exterior ao encontrar o mundo dentro de si mesmo, e sabia que poderia controlá-lo na medida em que estivesse disposto a simplesmente sentir a realidade de tudo o que desejava neste mundo. Agora, se isso te choca, eu não levantaria nem por um momento um dedo para deschocar você, se pudesse. Se você ficasse chocado com isso, até que você se identifique com Deus, você nunca saberá quem é Deus. Talvez o seu conceito esta noite de Deus seja algo estranho. Mas mesmo isso pode ser maior do que o conceito atual que você tem de si mesmo, portanto, eleve-se para se identificar com Deus como você concebe que Deus seja. Se você ler a história das Escrituras e pegar a história de Jesus Cristo que é Deus, identifique-se com Jesus Cristo e então veja. Nesse conceito de si mesmo você pode conceder qualquer coisa a um amigo neste mundo. Tomemos a revelação desta semana do meu amigo, mais as Escrituras, mais o que citamos anteriormente de Ayer, o grande poeta irlandês, e de Sir Winston Churchill, como os humores decidem a sorte, não a sorte decide o humor. Você pode criar um clima à vontade. Se você conhece um estado de espírito que faria com que as coisas fossem como você deseja que sejam, você pode conjurar esse estado de espírito e aguardar os resultados. Dizem-nos nas Escrituras, isto remonta agora ao livro do Gênesis: aqui está um homem que é cego, o símbolo de que você não pode ver qualquer efeito neste mundo, o nome dele é Isaque. Ele é cego. Ele tem 2 filhos. E ele pediu a um que fosse trazer-lhe carne de veado, seu nome é Esaú. Um segundo filho, cujo nome é Jacó, e Jacó, sabendo do pedido do pai, se disfarça de Esaú. Ele coloca cabelo, veste couro, veste tudo para se sentir como Esaú, porque sabe que seu pai não pode ver e que o pai teria que depender de sentir, não de ver.
Então aqui está a história que nos foi contada, quando a imaginação é movida ao ponto de sentir, a coisa está feita. Não consigo ver. Que sou cego, meu filho, aproxima-te para ver se és meu filho ou não. Versículo 21. Alguns versículos adiante, este é o capítulo 27 do livro de Gênesis, alguns versículos adiante ele disse: Aproxima-te, filho meu, e beija-me. Versículo 26. Existe algo mais próximo que seja mais emocionante do que o beijo de quem você ama? E então? Aproxime-se, meu filho, e me beije. Ele quer saber pelo beijo se não consegue ver o menino. Então o primeiro chega e ele o apalpa e diz: Sua voz soa como a de Jacó, mas você sente e cheira como Esaú. Agora a bênção foi para Esaú. Esaú é o mundo externo. Esta sala é Esaú. Quero um mundo que seja externo, que seja factual, que o mundo possa ver e desfrutar comigo. Esse é o meu Esaú. Trago o que penso ser Esaú, sou cego, não consigo ver, e crio um clima, e trago o clima e faço dele uma parte tão grande de mim que parece ser real. Assume o estado externo de Esaú, parece-me tão factual, tão externo, tão objetivo. Embora eu não possa ver, parece real. Acredito realmente que o humor determina a minha sorte, ou vou esperar que a fortuna crie o humor em mim? Vou fazer o que as Escrituras ensinam o homem a fazer, fechar os olhos para o óbvio, e sou empobrecido, sou indesejado, sou desconhecido? Bem, eu gostaria de reverter todos esses estados no meu mundo, mas meus olhos negam que eles sejam revertidos. Ainda sou desconhecido, ainda empobrecido, ainda indesejado, e tudo no meu mundo me diz que esses fatos são fatos, mas não os quero. Então fecho os olhos para o óbvio. Então trago o meu Jacó e visto Jacó com o que para mim é realidade. Eu me sinto querido. Qual é o humor que me possuiria se eu fosse desejado? Qual seria o humor que me dominaria se eu fosse conhecido? Qual seria o humor que me dominaria se eu fosse rico? Qual é o clima? E então, eu trago isso e me visto primeiro, e depois dou-lhe os tons da realidade, toda a vivacidade sensorial que posso reunir. E ver se isso realmente é verdade nas Escrituras. Pois é isso que as Escrituras ensinam. Sei por experiência própria que é verdade. Estando diante de vocês esta noite, a maioria de vocês aqui sabe disso por minha própria confissão, tudo o que está registrado nas Escrituras do Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus Cristo até sua ressurreição, eu experimentei. Sua ascensão eu experimentei. Se todo o vasto mundo de 3,5 mil milhões se levantasse em oposição, não faria qualquer diferença para mim, pois sei o que experimentei. E não sentindo agora nem por um momento que sou diferente de qualquer pessoa neste mundo, posso dizer que porque experimentei isso, todo homem neste mundo em quem a palavra de Deus foi enxertada deve experimentá-lo. Então eu não me separo porque já experimentei isso. Eu digo que todos aqueles em quem a palavra de Deus foi enxertada devem fazê-lo. Se ele ouviu a palavra, se ele a ouviu e não a aceitou, bem, então ela não está enxertada. Nem tudo o que é semeado deve crescer neste mundo, mas tudo o que produziu crescimento neste mundo deve ter sido semeado. Portanto, nem tudo o que você e eu semeamos como ideia realmente cria raízes e cresce, mas tudo o que cresce deve ter sido semeado. Então eu digo a todos aqui, captem o clima do desejo realizado. Se você captar o clima do desejo realizado, você não precisa levantar um dedo para torná-lo assim. Ele se torna assim. Ela cresce neste mundo externo. Como meu amigo me disse em sua carta, que me emocionou além da medida. Tendo feito isso por meu amigo, sem saber se esta é a noite em que partirei deste mundo, fiquei completamente indiferente quanto aos resultados. Não tive vontade de esperar para ver a evidência do que tinha feito, eu senti isso, e no momento continuo sentindo isso por ela. E então eu sei que no momento em que senti que estava feito, naquele momento. Agora, as Escrituras nos dizem: a visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, porque é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3.
Não é tarde em relação à semente que foi plantada. Se semeio uma semente de mostarda, há um intervalo de tempo entre a minha semeadura e o seu crescimento. Se semeio a semente de um filho, há um intervalo de tempo entre essa sementeira e o seu nascimento, 9 meses. Se eu semear a semente de um cavalo, tudo bem, tem um intervalo, é 1 ano. Uma galinha bota um ovo e se for aquecido. Então a coisa fica fecundada, desde que tenha sido fecundada, e depois aquecida, ela vai se animar e daqui a 21 dias vai sair uma franguinha. Assim, cada semente tem sua própria hora marcada entre o momento da semeadura e o momento do seu nascimento. Não estou dizendo que todos neste mundo aceitarão a semente lançada. Nesta sala, esta noite, nem todos aceitarão o fato de que seu humor decide sua sorte. Você pode pensar que é uma ideia maluca e pode não aceitá-la, mas não pode negar que eu te disse. Pois se você tiver uma máquina esta noite, você poderia ir para casa, reproduzi-la e dizer para si mesmo: ele plantou aquela semente, mas eu me recuso a aceitá-la. Então, no seu caso, a semente foi plantada, mas isso não significa que ela tenha que crescer. Mas se ela cresce em seu mundo e você prova a verdade do que eu digo, então a coisa que cresce prova que deve ter sido semeada. Em algum momento foi semeado. Portanto, depende inteiramente de você aceitar ou rejeitar as coisas que eu lhe digo. Eu lhe digo que seu humor decide sua sorte. Você pode captar um estado de espírito, qualquer estado de espírito, e usá-lo. Se você usar, sabendo no exato momento que está usando, esse foi o momento da fertilização. Foi então que se tornou fértil. Qualquer que fosse o clima que implicasse. O que isso implica? Bem, isso implicava boa sorte. E você nomeia o tipo de fortuna. Que você é querido, ou que você é conhecido, ou que você é rico, ou que você é isso, aquilo e aquilo outro no mundo. Você não precisa limitar isso a si mesmo, você pode fazer isso por outro. Na verdade, somos convidados a fazer isso pelos outros. Como nos é dito, não apenas as suas, mas considere também as coisas dos outros. Então você se considera? Sim, ele não quer dizer que você não deva considerar a si mesmo, mas também considerar as coisas dos outros, e fazer pelos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você, se você não pudesse fazer por si mesmo. Você poderia recorrer a um amigo e fazer com que ele assumisse que você é o homem ou a mulher que gostaria de ser? Bem, então faça isso por outro como você gostaria que fizessem por você. Assim nos dizem que eles estenderam a mão para tocar até mesmo a orla de sua roupa. Tocar, e à medida que tocavam, todos que tocavam, ficavam bons. Leia-o no capítulo 14 do livro de Mateus. Versículo 36. Eles se esticaram para tocar a orla deste ensinamento. Se pudessem tocá-lo, todos que conseguiram tocar. Bem, então, toquem nele. Agora nos dizem: venha e me beije. E muitas vezes a palavra beijo é usada nas Escrituras. E então, ele veio e me beijou. Chamei meu filho para vir me beijar, porque sou cega e não consigo vê-lo. Então venha e me beije para que eu possa ter certeza de que você é quem eu penso que é. Pois quero que você seja externo, quero que você seja Esaú. Então ele traz aquele e aquele vem e o beija, e quem vem é Jacó. A palavra Jacó significa suplantar. Ele é subjetivo, mas ele vai se vestir do estado objetivo e suplantar seu irmão Esaú que é objetivo. Pois ele é feito de cabelo e de pele, as coisas mais externas neste mundo que um homem poderia afirmar possuir, seu cabelo e sua pele. Todo o seu corpo, como o de Esaú, está coberto de pelos. Quer ele consiga ver com o olho mortal normal ou não, coloque-o no microscópio e ele ficará completamente coberto de pelos. E então esse é o mundo externo em que vivo. Então este é meu Esaú. Então, eu quero realmente me mudar para este quarto e morar nele, tudo bem, suponha. Embora tudo negue, e todos neste mundo se oponham a que eu tome posse dele, deixe-me assumir que estou nele e sentir como me sentiria se fosse verdade. Se eu pudesse ao menos me convencer a captar aquele estado de espírito que seria meu se eu estivesse de posse do que quero,
e captar esse estado de espírito apenas por um momento, como meu amigo, não precisaria esperar pela confirmação. Quando a evidência aparecer em meu mundo de que o humor foi causador, ele realmente se exteriorizará em meu mundo. Então aqui, isso é baseado em uma doutrina simples das Escrituras. Bem, quando há amigos meus que vêm aqui, que têm essas visões maravilhosas para apoiá-lo. Pois aqui você não pode evocar conscientemente a visão de um terremoto. Não em sonho você não pode. Você pode fazer isso aqui, mas quando adormece é um estado involuntário. Os sonhos são involuntários, você não os conjura. Mas a premissa que toma conta de você quando você adormece deve, de alguma forma, influenciar a natureza do sonho. Em todo o mundo, ao longo dos tempos, temos tido aquele maravilhoso provérbio: a noite traz conselhos. Se você sabe o que o possuiu quando adormeceu, o sonho deverá se desenrolar com base nessa premissa. E assim, quando você vai dormir com a suposição eu sou Cristo, eu sou Deus, se você ousar, se for ousado o suficiente para assumir isso, então o sonho deverá refletir essa premissa. Pois todos os fins são fiéis às origens e se a origem é Cristo, o fim deveria ser Cristo. E o fim de Cristo foram, neste estado, as dores do parto. Quando ele liberou todo o seu ser, veio o terremoto, e toda a casa em que ele morava tremeu e virou, e depois mais e finalmente explodiu e desabou. Ele se viu com toda essa bagunça na atmosfera, flutuando, e então desceu até a cama onde estava como sonhador, para se pegar pronunciando eu sou Cristo. Eu sou Deus. Então ele acorda e se encontra em uma piscina de luz dourada. E com isso ele pega algumas páginas de papel e depois escreve. Sentir é o único poder, o poder criativo. Não acho que sinto. Sinta a realidade de. Agora, aqui está alguém que não está funcionando neste mundo, ele está fazendo isso automaticamente. Sinta a realidade de. E então você volta, e hoje todo o vasto mundo desta nossa época homenageia o homem, Winston Churchill. Ele. Cada palavra que ele escreveu, todos engoliram porque o grande Churchill disse isso. Bem, sem dúvida ele experimentou isso. Pois quando o chefe do governo francês, depois da sua queda, disse: a Inglaterra. A Alemanha vai torcer o pescoço como uma galinha dentro de 3 semanas. Em 3 semanas seu pescoço estará torcido como o de uma galinha. E Churchill viveu para ver o dia em que poderia dizer: um pouco de frango. Assim, o poderoso exército alemão armado até os dentes com a pequena França completamente esmagada, todas as nações esmagadas e a pequena e minúscula Inglaterra a apenas 30 quilômetros de distância, através do mar. O que foi? Bem, você conhece a história, então por que entrar nela? Mas o homem que conseguiu escrever estas palavras, o estado de espírito decide a sorte das pessoas, em vez da sorte decidir o estado de espírito. Então, de costas para a água e sem nada, ele poderia desafiar a poderosa Alemanha. Então você, não importa quão pequeno você seja neste mundo, pois a Inglaterra era muito pequena naquela época, pequena hoje também, mas ela era pequena, e você, sem nada neste mundo, ouça as palavras. O clima decide a sorte do povo, em vez da sorte decidir o clima. Você capta o humor que teria se fosse o homem ou a mulher que gostaria de ser. E captar o clima é feito no momento em que você capta o clima. Você poderia morrer nesta mesma noite neste avião, não faria diferença, você o alcançará, pois realmente não há morte, absolutamente nenhuma. Assim, você descobrirá que o clima que capta agora é externalizado no mundo para o qual você entra. Mas você quer isso aqui? Tudo bem, é provável que esteja aqui para convencê-lo e provar a realidade das Escrituras, que é tudo o que você desejar. Quando orar, acredite que você recebeu, e você receberá. Se eu o recebi, poderia suprimir o clima que acompanharia o recebimento dele? Não nos é dito. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai todos os vossos pedidos a Deus? Filipenses 4 versículo 6. A palavra oração significa movimento em direção, significa acesso a, significa proximidade, em ou nas proximidades de. Bem, o que é um beijo?
Isso está perto? Qual é o convite? Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Seja você realmente meu filho ou não. Isso não é um convite para se aproximar? Então, eu não iria chegar cada vez mais perto do desejo realizado? À medida que me aproximo cada vez mais do desejo realizado, não estou usando a minha imaginação? Então, à medida que eu realmente uso minha imaginação para que ela chegue ao ponto de sentir o desejo realizado, então a coisa está feita. Então, o que mais eu uso além da minha imaginação? Bem, se isso produz, não descobri quem é Jesus Cristo? Não nos é dito. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Não nos é dito na carta de Paulo aos Coríntios que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Bem, eu não descobri o poder. Não descobri a sabedoria por trás dos fenômenos que trouxe para o meu mundo? Tendo descoberto o poder e a sabedoria por trás dos fenômenos, não descobri quem é Jesus Cristo? Que este poder de Deus e a sabedoria de Deus são personificados. E estou bastante disposto a aceitá-lo como uma personificação, Jesus Cristo, pois não devo negar que veio de dentro de mim, pois sei que o exercitei. Portanto, devo agora descobrir o que as Escrituras querem dizer. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Como nos foi dito em 2 Coríntios, último capítulo, o 13. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem no teste. Versículo 5. Bem, não deixe de passar no teste. Experimente e veja se você não consegue descobrir quem ele é. E quando você o encontrar, descobrirá que ele é você mesmo, seu maravilhoso poder criativo, sua imaginação. Você descobrirá que a imaginação humana é o corpo divino do Salvador do mundo, a verdadeira videira da eternidade, é isso que ele é. E quando você o encontrar, posso lhe dizer, a liberdade que vem na descoberta. Deixe todos passarem, não importa o que digam, o que façam, o que escrevam sobre você, que opinião tenham sobre você, não faz diferença alguma. Você o encontrou. Tendo encontrado ele, você vive neste conhecimento. E então, de repente, ele se revela dentro de você. Ele ressuscita dentro de você. Não é outra ressurreição, você ressuscita. Então você lê nesses maravilhosos livros acadêmicos que os antigos acreditavam que o local da crucificação, do sepultamento e da ressurreição eram os mesmos. Eles têm pesquisado ao longo dos séculos para encontrar este site. Eles os separaram até agora, e eles têm está como a Igreja da Ascensão, aquela como a Igreja do Nascimento, aquela como a Igreja da Ressurreição. E posso lhe dizer que eles são todos um, e esse é o seu maravilhoso crânio. Foi aí que Cristo foi crucificado e é crucificado naqueles em quem ainda não ressuscitou. É aí que ele está sepultado naqueles em quem ainda não ressuscitou. E é aí que ele ressuscita. É aí que ele sai. E então todo o drama a partir de então começa a se desenrolar, e você volta às antigas escrituras e lê o registro do plano predeterminado de salvação de Deus. A coisa toda foi escrita e predeterminada. Então ele se tornou nós para que possamos nos tornar como ele é. Até que isso aconteça em nós, tome a lei de Deus e aplique-a linda e amorosamente para todos neste mundo. Saiba que o humor que toma conta de você enquanto você caminha pela terra é determinante, é causativo. Portanto, tome cuidado com o humor que possui você. Ligamos-o, alguém me disse hoje, ele veio de São Francisco, ele disse. Minha tia veio do Maine, ela passou 5 meses comigo. Eu voltava para casa depois de um dia inteiro no escritório e descobria que ela estava ouvindo Brinkley e Huntley, quem quer que fossem, e então, noite após noite, eu voltava para casa e descobria que eles haviam selecionado todos os jornais, todas as revistas, todos os boletins de notícias para descobrir as coisas mais desastrosas do mundo. Depois passaram meia hora tagarelando sobre tudo o que era assustador, pelo que recebem $100.000 por ano cada um para envenenar a atmosfera com tudo o que é desagradável. Então eu disse a ela, e nunca consegui falar com essa senhora antes, eu disse. De agora em diante,
quando eu voltar para casa às 6, não haverá um Klebrinkle naquela TV. Ela disse. Você tem alergia. Eu disse. Sim, tenho alergia a tudo que é negativo, a toda negatividade, e é isso. Então esta é a minha casa, você é meu convidado, e enquanto estiver aqui você respeitará isto, entre 6 e 7 não haverá TV dessa natureza. Já estou farto de ver pessoas ao longo de um dia. Pois ele faz o tipo de trabalho que eu faço, só que ele faz pessoalmente, e eu faço aqui terça e sexta à noite. Mas ele disse. Desde o início da manhã até às 6 horas, as pessoas me contam seus problemas. Chego em casa para ouvir esse homem que selecionou o mundo inteiro, examinou a terra inteira e, se não conseguir encontrar uma que seja negativa, ele criará uma. E capturará a mente como a sua. E então você se pergunta por que sofre, e por que faz isso, por que faz o outro. É por causa disso. Você é instilado e infectado, a cada dia uma nova infecção, uma nova injeção é aplicada em você. Não vou mais aceitar isso. E então, foi isso que ele disse à tia. E pensamos. Esses sujeitos são maravilhosos. Você pergunta por quê? Bem, eles ganham 100 mil por ano. Então você pergunta. Bem, então você sabe que havia um homem chamado Al Capone e ele ganhou 125 milhões em um ano. Você vai colocá-lo em um santuário também? Ele ganhou 125 milhões de dólares isentos de impostos no ano de 1926. Esse é um recorde que temos em nosso país. 125 milhões de dólares aquele homem ganhou. E foi tudo isento de impostos, pois ele ganhou com a bebida e isso não deveria ser legítimo. Você não pode pagar o que não é aceito em nosso país. Então eles o pegaram, eventualmente, em uma pequena coisa. Não 125 milhões, eles o pegaram com algo em torno de 10 mil dólares que ele não declarou. Então, é claro, ele recebeu suas justas recompensas no final. Como todos nós fazemos. Portanto, não deixe que ninguém, por uma quantia enorme, o assuste ou de alguma forma o encoraje a se desviar da palavra de Deus. A palavra de Deus é: quando você sabe o que quer, acredite que você tem. Basta acreditar que você tem isso para poder despertar dentro de si, por meio dessa crença, a emoção necessária. Se você consegue despertar essa emoção, então está feito. Como disse. Uma ideia que é apenas uma ideia não produz nada e não faz nada. Deve ser sentido. Quando é sentido, invariavelmente produz algum estado motor. Então, como seria se alguém me amasse tanto a ponto de me dizer: boa noite, querido, e não me beijar? Pois bem, espere por essa ação motora. Espere com a sensação de que você é querido. Espere e sinta o toque, sinta o contato. Então, se você realmente sente isso, você não iria ao extremo e provaria isso? Isaac. Aproxime-se, meu filho, disse ele, e me beije. Leia no capítulo 27 do livro de Gênesis. Aproxime-se e me beije, é o capítulo 27, o versículo 26, pois quero realmente saber que você é quem espero que seja, mas sou cego. E não consigo ver. Portanto, estamos todos cegos para nossos desejos realizados. Sabemos o que queremos e vemos isso mentalmente, mas somos cegos para a externalização disso. Portanto, traga o sentimento que seria nosso se o tivéssemos visto objetivamente e depois nos perdêssemos nesse estado e vejamos como funciona. Posso lhe dizer que vai funcionar, e depois que funcionar, realmente importa o que os outros pensam? Se tenho provas de uma coisa, que importa o que outra pessoa pensa sobre isso? Não há nada neste mundo que você e eu gostemos que não tenha sido condenado quando alguém pensou nisso. A própria luz que temos aqui agora. E aquele que nos deu a luz original, que era de corrente contínua, nosso grande Edison criticou aquele que nos deu isso, que é indireto. Ele lhe disse, depois de provar o poder da corrente contínua, ele disse: a corrente indireta é impossível. O grande Edison disse isso. Mas aquele que viu isso e se arriscou, disse: não preciso especular.
Vejo isso tão claramente que posso até ligar e parar a máquina que o produz. Foi o que ele disse. Posso começar e parar. E eu apago todos os pequenos problemas antes de entrar na fábrica. Eu resolvo todos os pequenos problemas, então, quando entro na fábrica, tudo o que precisamos fazer é pegar meu projeto e produzi-lo. E isso é corrente indireta. E ele fez isso. Esse foi o grande Tesla, Nikola Tesla, o grande iugoslavo. Ele veio para este país e trabalhou com Edison, e Edison não conseguia acreditar que alguém pudesse ter uma corrente indireta, só poderia ser direta. E assim, sabemos hoje que todo o nosso país está iluminado pela indireta. Sim, ainda usamos o direto, mas ainda usamos o nosso indireto, se todo mundo dizia que o outro não conseguia. Então você volta a esta coisa simples: quando você sabe o que quer, acredite que você recebeu, e você receberá. Bem, se eu receber alguma coisa neste mundo, como poderia suprimir o sentimento que a acompanharia? Eu não consegui. Então lhe é dito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, lembrem-se com ação de graças, apresentem todos os seus pedidos a Deus. Filipenses 4 versículo 6. Ação de graças significa que se eu disser obrigado, não o recebi? Digo obrigado com esperança ou não digo obrigado porque o ato está cumprido? Então sempre faça isso com ação de graças. E assim, se eu fizer isso com ação de graças, aceito completamente a realidade do estado de espírito que me possui como a causa do que está por vir neste mundo. Então, se eu fizer isso dessa maneira, que poder neste mundo poderia me impedir de fazer isso acontecer no meu mundo? Nada. Então, quero agradecer ao meu amigo esta noite por aquela experiência maravilhosa que ele compartilhou comigo, o que me permitiu compartilhá-la com vocês. Não pense, sinta. Sinta a realidade, pois o sentimento é o único poder criativo. Isso é o que ele trouxe do fundo de sua alma. Agora, vamos entrar no silêncio.